Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso oitavo curso de cannabis. Hoje é nossa quinta aula. Eu queria agradecer a presença de todos e fazer alguns informes antes da gente começar. Primeiro que a gente ficou com uma aula, faltando uma aula a semana passada, a gente trouxe ela para essa semana, e aí, para não estender, a gente vai repor uma dessa semana, a semana que vem, porque ela complementa o assunto da semana que vem. Então, organizando a informação, a semana passada a gente ficou devendo a aula sobre farmácia viva com a professora Jaqueline Guimarães, ela que é especialista nesse assunto, então a gente trouxe a aula dela para essa semana, para que não ficasse muito longa. A gente traz hoje, como previsto, a aula sobre associativismo com a Angela Boim, representando a FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Ela complementa com a visão social a questão do associativismo, que a gente falou um pouco nas aulas de direito. Para quem tem interesse, inclusive, tem outras aulas disponíveis. Eu coloquei o link na descrição aqui e pelo e-mail de outras edições do curso. No semestre passado, a gente teve uma aula bem legal com o Profeta, falando sobre associativismo, sobre a história da marcha e outras coisas. E aí a gente também, com isso, começa a fechar essa questão social da cannabis para ir entrando em outros eixos de conhecimento, né? Hoje, então, a gente tem essas duas aulas e a aula sobre agroecologia, a gente traz ela junto na aula de cultivo, que é a semana que vem, é a aula bem legal, sempre tem sido bem legal nas edições, a gente sempre renova ela e aí a gente fala de vários aspectos, desde a questão de como fazer um cultivo, de como que é o cultivo industrial, como que é germinação, clone, um monte de assuntos com pessoas muito feras, então acho que vocês vão curtir a semana que vem a aula de cultivo e a gente fala também sobre agroecologia. Bom, sem me estender mais, hoje a gente vai ter também, encerrando a minha fala, um recado da professora Eliana, que é a coordenadora do curso. Ela é minha orientadora também na Unifesp. Acho que vocês conheceram, uma fera. Ela que deu a primeira aula, né, para gente. Ela está com outros projetos sobre educação e cannabis na Unifesp. Então, aproveito, ela vai trazer um dos recados e eu vou deixar um outro, é, junto com o Sebride, ela e a professora Solange Napo e a professora Zezé Fernandes estão organizando um curso destinado a profissionais de saúde. A gente colocou no e-mail a semana passada. Ele é um curso mais aprofundado, requer esse conhecimento prévio, apesar de ser um curso pago e esse valor ser revertido para pesquisa e para os laboratórios da universidade, né? É um curso bem em conta e ele é legal porque ele requer esse conhecimento prévio, mas ele também é aprofundado, tem um diálogo maior. Então, quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais, está aberto as inscrições aí desse curso pago para profissionais da saúde, organizado pelo Sebride em parceria com a FAP e Unifesp. E aí a professora Eliana também vai fazer um recadinho hoje sobre o painel canábico, que as inscrições encerram hoje. É um projeto de estudos de caso legal, gratuito, e ela vai dar esse recadinho na sequência. E aí eu aproveito para encerrar com mais duas informações. Uma que eu estou disponibilizando hoje, um vídeo de orientação sobre o trabalho final. Ele não vai estar junto com a aula para ficar mais fácil o acesso
ao vídeo, mas ele vai estar disponível na playlist do 8º curso e aqui no canal. E também queria lembrar vocês que esse final de semana é um final de semana muito importante dentro dessa pauta, para a gente lembrar na hora de fazer a escolha no final de semana, de que é uma pauta que é ligada, que é a única forma que a gente vai conseguir mudar o acesso dos pacientes, da prescrição médica, sem que os médicos sejam perseguidos, que outros profissionais possam prescrever, que o acesso seja amplo, democrático, independente da forma que você queira acessar, se é da farmácia, se é da associação, se é através do autocultivo, ou seja o que for, é através da política pública, né? Então, é muito importante a gente escolher pessoas que estejam comprometidos com essa discussão e com essa pauta sem preconceito, lembrar quem é que teve do lado de quem aí quando teve a comissão, né? É, lembrar quem apoia quem, então acho que é muito importante isso. Tem comissões estaduais e municipais pelo país inteiro, basta a gente pesquisar. A gente aqui em São Paulo tem vários deputados estaduais que se comprometeram aí na discussão, e também tem federal, a gente tem, por exemplo, o Paulo Teixeira, que nos apoia aqui no curso, que foi presidente da comissão, mas tem outros deputados também que se comprometem com a pauta. Então, queria trazer essa lembrança aí que é importante dos 5 votos, a gente escolher pessoas que estejam comprometidas com essa luta aí pelos pacientes, pelos médicos, pelos prescritores, por tudo isso que significa para que seja um acesso justo e democrático para todos e que a gente consiga uma legislação que seja discutida amplamente com a sociedade e que contemple o maior número de pessoas possíveis. Às vezes não vai ser possível contemplar todos, mas que contemple o maior número de pessoas possíveis. Bom, é isso o meu recado hoje. A gente se vê a semana que vem, então, com essa super aula de cultivo e vamos seguindo a grade e uma boa semana para todos vocês. Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Eliana Rodrigues, eu sou a coordenadora dentro da Unifesp desse curso, né, Cannabis Medicinal, oferecido, que carinhosamente é conhecido como curso do Padre Ticão, e quem realmente protagoniza toda a execução desse curso, organização e com todo o cuidado que vocês sabem que existe é a Gabi do Padre Ticão. Então, dentro com esse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo de levar informações, de trazer informações extremamente contemporâneas, atualizadas sobre o tema do uso medicinal dessa planta, nós, na Unifesp, estamos fazendo várias iniciativas no sentido de fazer essa comunicação, esse movimento, né? Uma das iniciativas é o curso do Padre Ticão e estão nascendo essas outras agora. E uma dessas eu gostaria de hoje apresentar para vocês com o maior carinho, que tem como protagonismo a doutora médica na área canábica, que é a doutora Ailane Araújo. Ela vai se apresentar e ela traz, então, uma proposta de um projeto que se chama Painéis Canábicos, Painel Canábico. Ela vai explicar melhor. E eu estou muito feliz, porque eu acho que quanto mais a Unifesp, de fato, puder promover essa comunicação, né, de forma responsável, de forma profissional, tanto melhor. Então, eu vou agora abrir a palavra para que ela possa apresentar a ideia desse projeto, que nasceu, na verdade, dela, né? E a grande contribuição que ela vai oferecer, certamente, dentro desse curso do Padre e de outros que estão vindo nessas iniciativas da Unifesp. Então, espero que vocês fiquem felizes, assim como eu estou. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Ailane Araújo, sou médica, pós-graduada em pediatria, em nutrologia, professora, fundei o curso de cannabis aqui no Brasil, o primeiro curso voltado para médicos, e de lá para cá não parei mais, e agora idealizei e desenvolvi um núcleo de desenvolvimento em medicina canabinoide integrativa,
E esse núcleo, em parceria com a Unifesp, com a nossa querida Eliana, com a Gabi, com todo mundo, estou muito feliz também, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, e a gente começar essas iniciativas, essa parceria, lançou, né, um painel chamado Painel Canábico, e esse painel, ele visa trazer justamente para as pessoas, para a população, esse olhar científico, né? Então, a gente vai, junto com os cursos, enfim, passar para as pessoas uma discussão através dos painéis, um debate de forma ampla e democrática, falando sobre os tratamentos à base de cannabis medicinal, além de vários estudos científicos, né, trazendo muita evidência de resposta terapêutica para tratar algumas patologias, bem como também a gente vai trazer amostragem de dados, de resultados de paciente, né, coletados através de evidências reais, de casos clínicos também, a gente vai debater sobre esses assuntos, advindo de muitos estudos realizados através das evidências desses casos. E fico muito feliz em estar aqui com vocês e poder levar esses painéis para as pessoas, né, com médicos especialistas, com médicos especializados nesse assunto, e poder debater de forma ampla e democrática, e a gente trazer esse panorama atual, né, de tudo que está acontecendo aí, não só no Brasil, com pesquisas e evidências, mas também no mundo. São 8 painéis, o primeiro já aconteceu no dia 14/9, a gente tem 7 painéis na sequência agora, acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, às 19h30, tá? As inscrições, elas vão até hoje, então peço para vocês fazerem as inscrições o mais rapidamente possível, o mais rápido possível. O link vai estar aqui embaixo para vocês fazerem as inscrições. O certificado será emitido no final, o certificado da Unifesp, as inscrições são pelo próprio site. Nós temos também o canal nosso no YouTube, onde passa, né, todos esses painéis, eles vão passar junto e vão ficar também registrados lá. E caso vocês não consigam realizar as inscrições até a data de hoje, peço que vocês mandem um e-mail para a gente, um e-mail para o núcleo, que vai estar aqui também para vocês poderem ver, e assim vocês relatem para a gente que não conseguiram, enfim, fazer a inscrição, que a gente vai auxiliar em tudo que for necessário para que vocês consigam, no final, essa certificação. Mas peço que vocês já assistam, né, no caso, amanhã, o painel, que está muito rico, a gente vai estar falando sobre cannabis medicinal na ortopedia, relatos de casos, evidências, o panorama geral com relação às pesquisas e tudo que nós temos de mais novo. Vamos abordar também doenças da saúde mental, no caso, ansiedade, insônia, depressão. Vamos falar sobre a importância da individualização do tratamento com o cannabis medicinal, né? A gente vai ter ali também falando sobre dor crônica, isso é muito importante, um panorama geral, e muitos médicos vão trazer vários conteúdos interessantes e importantes para que vocês consigam entender e ver tudo que está acontecendo. Então, aguardo vocês, é um prazer enorme estar aqui. E só para reforçar, né, Ailane, que, na verdade, o que isso se diferencia o painel do curso do padre? Porque acho que é sempre interessante a gente deixar, né, isso bem claro. O painel, ele vai trazer médicos relatando estudos de caso. Então, olha, o meu paciente tinha esse problema, ele usou essa dose, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quer dizer, o diferencial, eu penso que é do painel em relação ao curso, porque também já temos aulas sobre dor e tal, mas seria justamente essa questão de, olha, temos aqui um estudo de caso, aconteceu, real, está aqui, né? Os prós, os contras, enfim. Então, acho que esse é o diferencial. Uma outra coisa é isso, então, se vocês, por favor, façam a inscrição hoje, porque à meia-noite vai fechar o sistema da Unifesp. Caso realmente não seja possível, não consigam, mas tenham interesse, vocês têm que ter 75% da presença para ter o certificado nosso. Então, já vá amanhã no painel, no link que a gente vai mandar para vocês por e-mail, quando vocês entrarem em contato, porque aí a chance de vocês conseguirem finalizar os 8 painéis, né? Sendo que o primeiro vocês vão assistir pela internet, é enorme. Bom, bem-vindos. Doutora Ailane, muito obrigada. Eu estou muito feliz com essa nossa parceria com a Gabi, que é uma guerreira, né, nessa luta que está há anos aí. Você é uma nova protagonista nesse cenário. Então, muito obrigada. E vamos dar andamento aos trabalhos. Vamos somar em tudo que for possível aí, para levar cada vez mais a informação para as pessoas, difundir, quebrar preconceitos, enfim, atualizar sobre tudo que está acontecendo no mundo, isso é muito importante. Um abraço para vocês, gente, até já. Até.
Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do curso de Cannabis Medicinal da Unifesp. E é um prazer estar aqui mais uma vez, né, contribuindo com vocês nesses estudos com o tema Farmácias Vivas, Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Meu nome é Jaqueline Guimarães, eu sou farmacêutica. Aqui nessas fotos, eu apresento para vocês essa cadeia produtiva, que vai desde o cultivo da planta medicinal, passando por todas as etapas, até a produção do fitoterápico e de outros produtos, né, que a gente consegue produzir na farmácia viva. Então, nós vamos ver detalhadamente todas essas etapas, ok? Vamos lá. Então, como eu disse, eu sou farmacêutica, sou graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em plantas medicinais e fitoterapia, com ênfase em farmácias vivas. E também sou especialista em homeopatia. Fui responsável pela farmácia viva de Betim durante 16 anos, né? E participei da sua implantação em 2004. E de 2004 até 2020, eu permaneci como responsável técnica e gerente da unidade. Sou membro do Grupo Técnico de Fitoterapia do Conselho Regional de Farmácia e também membro da diretoria da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, que é uma entidade muito importante que vai, com certeza, colaborar com o crescimento e desenvolvimento das farmácias vivas no Brasil. Meus contatos, Instagram, @matricariafarma, e o e-mail jaqueguimarães@yahoo.com.br. E eu digo que minha missão é semear farmácias vivas pelo Brasil afora. E aqui, nesse momento, é mais uma sementinha que eu vou lançando. Espero que em solo fértil, tenho certeza. Então, vamos falar sobre os modelos, né, de serviço de fitoterapia que hoje a gente pode encontrar no SUS, no Sistema Único de Saúde. O primeiro deles são os hortos terapêuticos, que é a forma mais simples, né, é o primeiro degrau de uma farmácia viva, onde você trabalha com a implantação do cultivo, né, e a orientação da comunidade em relação ao uso da planta fresca. Não existe nenhum processamento dessa planta, somente a colheita e o preparo a partir dessa planta fresca. Então, muitas formas farmacêuticas, né, formas de uso são feitas, né, através da planta fresca, por exemplo, uma infusão, uma decocção, que são formas de preparo dos chás, né, xaropes caseiros, emplastos, cataplasmas, né, tudo isso pode ser feito a partir da planta fresca. O único problema é que a planta, depois de colhida, ela tem que ser o quanto antes utilizada, porque se você demora muito tempo, vai ocorrendo degradação dos princípios ativos, das substâncias químicas presentes nessa planta, e vai reduzindo o seu efeito, certo? Então, a colheita deve ser feita no momento do uso. E se você tiver que armazenar em geladeira, pelo menor tempo possível, né? Para manter justamente essa qualidade, né? E o efeito terapêutico dessas espécies. Mas é muito importante, esses hortos terapêuticos, eles são muito importantes, porque é uma forma de trazer a comunidade para perto das plantas medicinais, orientar o uso correto, né? Porque existe uma crença de que planta medicinal não faz mal por ser natural. E isso não é verdade. Ela faz bem, mas pode fazer mal se utilizada de uma forma que não seja correta, né? Existem interações com medicamentos sintéticos, né? Existem restrições quanto ao tempo de uso. Não se pode usar um chá indefinidamente, né? Você tem o tempo de uso durante a sua necessidade, depois cessar aquele uso. Tem a dosagem correta, né? A gente vê casos de abuso de dosagem de plantas medicinais e que causam sérias reações adversas. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o hibisco, chá de hibisco, que é muito usado, né? Às vezes para redução da gordura abdominal.
e as pessoas tomam litros de chás por dia, e não pode. A dose máxima do chá de hibisco é 1 copo por dia, ou seja, 200 ml. Então, o que exceder a isso vai fazer mal e não vai fazer bem. Então, através desses outros terapêuticos, desse espaço, a gente consegue ter essa conversa com a população, né, envolvê-los no cultivo, nos cuidados com as plantas medicinais. Então, é uma forma muito válida, né, e simples e de baixo custo que pode ser implantado nas unidades de saúde, em espaços comunitários, né? Então, é bem interessante e faz uma grande diferença em termos de saúde pública. Outra modalidade já mais avançada, que exige mais tecnologia, né, de equipamentos, insumos farmacêuticos, seriam as farmácias de manipulação de fitoterápicos. Né? Nessas farmácias exige uma estrutura física bem adequada, conforme a legislação sanitária, né, as normas da Anvisa, exige a presença do farmacêutico, né, exige um controle de qualidade, né, microbiológico, físico-químico, né, e muitas técnicas farmacêuticas. Mas é um modelo muito, muito importante, porque ele promove o acesso da população aos medicamentos fitoterápicos com garantia de qualidade e segurança, né? E esse acesso é feito de forma gratuita, mediante prescrição de profissional de saúde do SUS, né? Onde existem essas farmácias de manipulação de fitoterápicos implantadas no SUS. Em alguns municípios, eles fazem um convênio com farmácias privadas. Então, ao invés de ter essa farmácia implantada no SUS, né, o SUS compra esse serviço de farmácias privadas, então a pessoa, o usuário, né, o paciente, munido da receita do medicamento fitoterápico prescrito no SUS, ele se dirige a essa farmácia de manipulação e ali ele vai conseguir o acesso ao medicamento de forma gratuita, tá certo? E, por fim, nós temos o terceiro modelo, que é o mais completo e é o que é o nosso foco hoje aqui, é o nosso assunto nessa aula, que são as farmácias vivas. A farmácia viva é um modelo de serviço de fitoterapia do SUS e que foi implantado, né, ele foi criado pelo professor Matos, professor José de Abreu Matos, Francisco José de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará, farmacêutico, pesquisador, né, um grande mestre para todos nós que adotamos esse modelo, né, e acreditamos nesse modelo de trabalho com plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. Né, no Ceará já tem uma legislação própria relacionada às farmácias vivas e começou bem antes desse serviço ser reconhecido pelo Ministério da Saúde, tá certo? Então, através dessa portaria, lá no Ceará, eles descreveram, né, 3 tipos de serviços de farmácia viva. Farmácia viva tipo 1 é aquela que corresponde aos hortos terapêuticos. Ela é composta de um viveiro e horto de plantas medicinais. E nela, nesse serviço, além da forma de cultivo correta, né, um cultivo orgânico ou agroecológico, sem o uso de defensivos agrícolas, né, existe a orientação sobre as preparações caseiras, como eu já disse anteriormente. Preparo dos chás, que são infusões, decocções, e o preparo de xaropes, de emplastos, né, várias outras formas, né, de uso, banhos, e assim vai. A modalidade tipo 2, farmácia viva tipo 2, além do viveiro e do horto de plantas medicinais, ela contém um espaço, né, de beneficiamento para fazer a secagem da planta medicinal e transformá-la numa droga vegetal. Então, pessoal, o chá, né, a infusão, a decocção, que são formas de preparo do chá, ela tanto pode ser feita com a planta fresca, colhida ali no horto, na horta, né, no seu espaço de cultivo, tanto com a planta seca, que a gente chama de droga vegetal. Qual que é a vantagem dessa droga vegetal? É porque ela é estável,
como a gente retirou toda a água que a planta continha e ela ficou desidratada, aquelas reações químicas de degradação não ocorrem mais. Então, ela tem uma validade que pode ser de 6 meses a 1 ano. Depende da forma de acondicionamento, né? Ela tem que ser preservada, né? Colocada em um recipiente onde se preserve da umidade, da incidência da luz. Então, existe esse benefício da durabilidade da droga vegetal. E com isso, né, fica mais fácil da pessoa ter acesso, porque às vezes ela não tem acesso a um local de cultivo próximo da sua residência. E se ela tem esse sachê contendo a planta seca, ela pode guardar por 6 meses e fazer esse uso em sua residência com tranquilidade e com qualidade, certo? A farmácia viva tipo 3, ela já é mais completa. Ela contém toda a cadeia produtiva das plantas medicinais, que é aquilo que eu mostrei na primeira foto, desde o cultivo até a dispensação do fitoterápico. Então, ela é composta de um viveiro, horto de plantas medicinais, que nós temos no modelo tipo 1 e tipo 2. Ela contém o espaço do beneficiamento, que a gente encontra no modelo tipo 2, e, além disso, ela tem a oficina farmacêutica, ou seja, os laboratórios onde eu vou preparar, manipular os medicamentos fitoterápicos. Vai ter um espaço onde eu vou fazer a extração, ou seja, eu vou retirar da planta seca, né? A partir da planta seca, eu vou fazer tinturas, vou fazer extratos, que vão ser utilizados na manipulação do medicamento fitoterápico, tá bom? Então, esse é o modelo que a gente vai ver que o Ministério da Saúde reconheceu como farmácia viva. Através dessa portaria 886 de 2013, né? Essa portaria instituiu, me desculpe, portaria 886 de 2010. Essa data está errada, tá? Desculpe o erro. É portaria 886 de 2010, ela institui a farmácia viva no âmbito do Sistema Único de Saúde. A farmácia viva, ela deverá realizar todas as etapas da cadeia produtiva, que vai desde o cultivo, a coleta ou colheita. Coleta, pessoal, é quando você busca na mata, quando você faz o processo do extrativismo. Então, eu vou coletar barbatimão, essas plantas do cerrado, por exemplo, da Mata Atlântica, que são árvores, principalmente, que o tempo de desenvolvimento é muito grande, né? Como o exemplo do barbatimão. Então, a gente faz a coleta, o extrativismo. E colheita é quando eu tenho uma área cultivada, né? Onde eu plantei, eu cultivei as plantas medicinais, eu vou ali e colho essas plantas, tá certo? O processamento, que seria a parte da secagem, a parte da extração, né? Da produção das tinturas e dos extratos, que são matérias-primas, e, ao mesmo tempo, derivados vegetais. O armazenamento das plantas medicinais desidratadas, a manipulação, né, incorporando essas tinturas e esses extratos em minhas bases galênicas, pode ser uma base de creme, uma base de loção, de gel, uma base de xarope, tá certo? Para preparar essas bases, eu vou usar matérias-primas farmacêuticas, e essas vão ter que ser compradas através de processo de licitação. E, em seguida, a dispensação desses medicamentos fitoterápicos, que eles podem ser preparações magistrais ou preparações oficinais. Oficinais são aquelas que constam farmacopeia brasileira, tá? E nesses manuais temos formulações já definidas. Então, essas são oficinais. E magistrais são aquelas formuladas pelo profissional farmacêutico ou pelo médico mesmo, né? Ele cria a formulação no receituário, então é manipulado conforme o que ele criou, ou conforme o farmacêutico da farmácia viva padronizou ali para serem as formulações da farmácia viva.
E muito importante dizer que é proibida a comercialização das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos produzidos, né, elaborados a partir dessas etapas mencionadas no primeiro parágrafo. Ou seja, os produtos da Farmácia Viva, eles são gratuitos para o SUS, tá? Eles não podem sair do SUS. Eles são preparados para serem dispensados aos pacientes do SUS mediante prescrição do profissional de saúde. Quem é esse profissional de saúde? São aqueles que seus conselhos, né, profissionais aceitam a prescrição do fitoterápico, aceitam o fitoterápico como um recurso terapêutico para esse profissional utilizar na sua prática clínica. Então, são médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, farmacêuticos e enfermeiros. Me parece que o fisioterapeuta também está tendo essa prescrição regulamentada, tá certo? E, geralmente, esses profissionais, eles passam por cursos de capacitação ofertados pela Secretaria de Saúde do seu município, para que eles conheçam os produtos da Farmácia Viva e possam utilizá-los de forma segura, correta, né? Para promover um bom resultado terapêutico, tá certo? Em seguida, essa sim é de 2013, tá bom? Por isso foi a confusão, me desculpem. A RDC 18 de 2013, ela vem regulamentar todas essas etapas que ocorrem na Farmácia Viva, né? Desde o cultivo, a secagem, né? Depois a extração, a manipulação dos fitoterápicos, o controle de qualidade, a estrutura física, né? O treinamento dos profissionais de saúde, né? O transporte das plantas, o armazenamento, né, qualificação de fornecedor, enfim, tudo o que acontece ali dentro da Farmácia Viva é regulamentado pela RDC 18 de 2013, todos os registros que a gente tem que fazer, o quanto tempo tem que se manter esse registro. Né, a finalidade dessa resolução é garantir a qualidade, as boas práticas de manipulação, de processamento, né, garantir que o usuário, né, o paciente do SUS, receba um produto fitoterápico da maior qualidade, para que a sua saúde seja restabelecida, seja preservada, tá bom? E muito importante, Farmácia Viva, ela só existe dentro do SUS, né? Eu, como farmacêutica, eu não posso criar uma Farmácia Viva minha, né? Quem cria Farmácia Viva é a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde. Né, o dono da Farmácia Viva é essa Secretaria de Saúde, né, e ele contrata profissionais que vão trabalhar nessa cadeia produtiva, que é multidisciplinar. Né? É muito interessante que Farmácia Viva tem de tudo que você pode pensar de profissional. Né? Tem o agricultor, tem o técnico agrícola, tem um engenheiro agrônomo, vai ter o biólogo botânico, né, que é uma pessoa importante na identificação das plantas, né, na confecção das esicatas, para a gente ter guardado. A esicata é tipo uma amostra da planta desidratada, com todas as suas partes, né, a flor, a folha, a raiz, tudo que você conseguir, para a correta identificação botânica dessa espécie. Vou ter o farmacêutico, auxiliar de laboratório, técnico de laboratório, auxiliar de farmácia, o técnico em química, que vai trabalhar muito ali no controle de qualidade. Nós vamos ter o trabalhador da limpeza, que é essencial dentro da Farmácia Viva, certo? Nós vamos ter estagiários de todos esses cursos de agronomia, de farmácia, de biologia, certo? Vamos ter os profissionais prescritores, que são esses todos que eu disse, médico, enfermeiro, farmacêutico, dentista, né, nutricionista, fisioterapeuta, eles já na prescrição. Vamos ter os agentes comunitários de saúde, que são muito importantes nesse vínculo, né, do usuário, do paciente, com a Farmácia Viva, né, eles que trazem esse uso, às vezes, abusivo, incorreto das plantas medicinais, né, eles que trazem informação de que o paciente deixou de tomar um medicamento que o médico aceitou e passou a fazer o uso de plantas medicinais por conta própria, o que é muito arriscado, né? Ou mesmo
fazer o uso da planta junto com medicamentos, porque existem muitas interações de plantas com medicamentos que várias vezes não são boas, principalmente com anticoagulante. A pessoa que usa anticoagulante tem que tomar muito cuidado com o uso de plantas medicinais. Tem várias que têm esse efeito, né, de aumentar o risco de hemorragia, como o guaco, por exemplo, que é uma planta muito usada, né, para afecções, às vezes, respiratórias. Então, ela associada a anticoagulante fica perigoso. Ou se ela for tomada antes de cirurgia, também aumenta o risco de hemorragia. Então, é muito sério, né? E a RDC vem para regulamentar, assim, o bom uso das plantas medicinais, o bom preparo, né? A forma segura e correta e qualificada de se trabalhar com plantas medicinais na farmácia viva. Então, quais são as etapas para a gente implantar uma farmácia viva? Primeiro, a seleção das plantas medicinais. Como que é feita essa seleção? A gente tem que considerar o uso tradicional dessas plantas na região, que isso é muito importante, valorizar o uso tradicional, a cultura, né? Até traz uma maior aceitação da população em relação aos fitoterápicos que vão ser produzidos, quando essa população identifica, né, que aquelas plantas eram usadas, né, por seus antepassados. A padronização das formulações, então, assim, eu tenho as plantas, selecionei plantas que são de uso tradicional. Muito importante também essas plantas terem um cultivo, né, fácil na região, um bom desenvolvimento, e também essas plantas já terem estudos científicos, né, que garantam a segurança, né, de seu uso no SUS. Então, vou padronizar as formulações. Se eu tenho guaco, qual a doença que eu vou tratar? Então, afecções respiratórias, qual a melhor formulação? Seria o de xarope. Né? Se eu tenho uma calêndula, um barbatimão, vou usar para tratar feridas, então farei o uso de cremes. E assim por diante. Quem vai definir isso são os farmacêuticos, né? Os técnicos da farmácia viva. Tem que estruturar o espaço físico de acordo com a RDC 18, tá bom? Implantar o cultivo, né? Então, vou escolher uma área adequada, e sobre o cultivo eu vou falar um pouquinho adiante. Tem que ser feita a capacitação dos prescritores e a confecção de protocolos de prescrição, para orientar essa prescrição, né? Para que eles façam esse uso do fitoterápico de forma segura, de forma que vai trazer um bom resultado na prática clínica. Elaborar todos os procedimentos, né, operacionais que vão conduzir as atividades da farmácia viva. Então, eu vou ter que falar como que vai ser manipulado, criar um procedimento só para manipulação de creme, por exemplo, porque a cada profissional que vier fazer e seguir aquele procedimento, a gente vai obter o mesmo resultado. Também fazer procedimentos em relação à secagem, em relação ao controle de qualidade, em relação à higienização de frascos, enfim, tudo é registrado, tudo tem o seu procedimento operacional para que as coisas sempre caminhem de forma correta, né, e com qualidade. Capacitar a equipe, né, em relação a esses procedimentos. Então, todo o pessoal que trabalha na farmácia viva tem que ser capacitado, e não é só uma vez, tá? Essa capacitação, ela ocorre de tempos em tempos, tem todos os registros que a gente deve fazer em relação a ela. E, por fim, a orientação da comunidade em relação ao uso seguro, correto das plantas medicinais, né, para que a gente tire esse hábito abusivo, né, o uso de plantas que possam trazer riscos, né? Tem plantas, pessoal, que só pode ser usada externamente. Um exemplo delas é a arnica. A arnica, ela é muito hepatotóxica. Ela só pode ser utilizada no uso tópico. Aí alguém pode perguntar, mas e o uso da arnica como medicamento homeopático? É outra história, porque na homeopatia a gente produz medicamento de uma forma bem diferente. Existem várias diluições que são feitas antes de preparar o medicamento.
Então, quando eu tenho medicamento pronto, eu quase não tenho matéria ali da arnica, eu vou ter mais a energia dela, né? Ela vai agir de forma bem diferente do fitoterápico, tá bom? Então, por isso que pode ser usado o medicamento homeopático, porque ele é muito diluído. Então, já não vai ter mais esses efeitos tóxicos que o fitoterápico tem. Então, vamos falar um pouquinho sobre as etapas da cadeia produtiva das plantas medicinais e fitoterápicos que acontecem dentro da farmácia viva. A primeira delas seria o cultivo, né? E antes do cultivo ainda, a gente tem que fazer essa etapa da seleção das espécies, considerando o uso tradicional, os casos que eu preciso tratar, que são mais importantes na atenção básica e que eu posso tratar com fitoterápico, a possibilidade de cultivo daquela espécie na região. Não adianta pegar uma espécie de um clima frio, né, muito frio e uma latitude elevada, e querer plantar aqui no Sudeste, na minha região, onde eu tenho um clima mais quente, uma latitude diferente, porque não vai desenvolver, não vai ter teor ativo, de princípios ativos. Então, eu tenho que buscar as espécies que são já típicas da minha região, certo? E também buscar espécies que já têm estudo científico, já têm validação científica, tá bom? E hoje a gente busca também espécies que constem nos manuais oficiais da Anvisa, do Ministério da Saúde, plantas que constam lá no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, que constem no memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Esses manuais são muito importantes, né, e significam um grande avanço para a gente na área de fitoterapia. Bom, o cultivo ele vai ser feito de forma agroecológica ou um cultivo orgânico, né, onde a gente usa adubação de compostagem, minhocário, né, onde a gente usa defensivos naturais, o consórcio de plantas, né, todas essas técnicas, né, do cultivo orgânico e agroecológico. Também da agricultura biodinâmica pode ser utilizado e é muito traz uma boa produção, né, bem qualificada das nossas plantas. Nessa etapa, quem vai trabalhar é o técnico agrícola e o agrônomo, também o agricultor, o jardineiro. Depois de cultivada, após a colheita ou coleta da planta, eu vou para a seleção ou pré-limpeza, onde eu vou fazer retirar as partes com sujidade. Se for necessário, eu faço uma lavagem nessa planta rápida, em água corrente. Né? Eu vou tirar as folhas que têm alguma mancha, picada de inseto. Vou selecionar a parte que tem meu princípio ativo, então eu vou tirar somente as folhas. No caso aqui, se eu tenho uma melissa, a direita é melissa, a esquerda eu tenho lavanda, lavandula dentata. Aqui à direita, melissa officinalis. Então, eu vou retirar na melissa as folhas, ou então os galhos mais fininhos que as folhas. Os talos, né, mais grossos, eu não utilizo. No caso da lavanda, eu posso usar as flores e as folhas, certo? Depois de feita essa seleção, a pré-limpeza, então, eu vou cortar essas plantas em pedaços menores, né? Quando a folha é pequenininha, eu posso pôr a folha inteira. Mas, por exemplo, uma folha de guaco, que é maior, do maracujá, a gente corta, reduz o tamanho para facilitar a secagem. E vou dispor essa planta cortada em bandejas, né? E a forma de secagem, eu vou falar um pouco adiante, tá? E aí, depois da secagem, que ela vai ser toda monitorada para a gente obter uma planta com um teor de umidade entre 12% e 14%, né, para eu não ter desenvolvimento de fungo depois no armazenamento. E aí, o armazenamento, eu vou ter que tomar muito cuidado para preservar essa planta, né, de umidade, né, guardar em local preservado da luz, porque a luz oxida e vai modificar a composição química ali presente, tá? Depois, se eu for dispensar na forma de sachê com droga vegetal para preparo de chás, de infusão, decocção, já está pronto, eu posso embalar, rotular e dispensar. Se não, eu vou para a moagem.
se eu for fazer a extração. Eu tenho que moer em moinho e depois eu vou fazer a extração para obter a minha tintura, o meu extrato e manipular o fitoterápico. Depois manipulado, esse fitoterápico será dispensado aos pacientes do SUS mediante receita, prescrição de profissional de saúde habilitado. E também, gente, para que tudo isso aconteça, é necessária a capacitação. Capacitação da equipe que trabalha na farmácia viva, do pessoal que trabalha no cultivo, dos profissionais que vão prescrever, tá certo? Então, essas são as etapas que acontecem numa farmácia viva. O cultivo, então, gente, tem que ser numa área preservada, né, com essas técnicas de cultivo orgânico. Desculpa. Cultivo orgânico, agroecológico, né? As sementes e mudas têm que ser de boa procedência, né? A gente tem que ter a certeza da identificação botânica dessa espécie. É importante ter o laudo botânico dessa muda, dessa semente, para que não ocorra uma confusão em relação à espécie, tá certo? Então, é importante na escolha da área, né, que eu tenha nesse espaço uma água boa, de qualidade, para irrigação, que eu tenha um solo adequado. Então, eu tenho que fazer análise desse solo, para ver se é preciso fazer uma calagem, né, utilizar cal ali para chegar no pH adequado, né? Tem que ter certeza de que esse solo não foi contaminado por cultivos anteriores que usaram agrotóxico. Tem que estar distante de fontes poluidoras, né, que tenha trânsito de veículo ou fábricas, né, que possam contaminar o ar com metal pesado, com resíduos químicos. Isso tudo vai contaminar o nosso cultivo. É importante ter uma barreira contra o vento, né, porque tem plantas que, se colocadas em área de muita ventilação, elas acabam não desenvolvendo bem, certo? E, como eu disse, conhecer o uso anterior dessa área e também a sua vizinhança, né? Se você tem um vizinho muito próximo que borrifa lá agrotóxico, né, resíduos químicos vão para o seu cultivo e isso vai contaminar suas plantas. E depois vão preparar os canteiros, né? Vão preparar o solo para ter uma boa área de cultivo. A escolha das espécies, então ver se essas espécies se adaptam ao clima, ao solo da região, né? E verificar as exigências agronômicas, fazer um levantamento dessas espécies, montar as fichas agronômicas, para que eu possa fazer o plantio com o correto espaçamento, né? Tem plantas que não devem ser cultivadas junto, próximas, que uma impede o desenvolvimento da outra, enquanto tem outras que deve-se cultivar próximo, tá certo? Verificar o uso tradicional, a demanda do sistema de saúde local, tudo isso é importante para escolher as espécies. Né? A gente usar as técnicas de cultivo orgânico, agroecológico, elaborar os procedimentos operacionais padrão para o cultivo, onde eu vou ter todas as técnicas de cultivo, os tratos culturais, né? A época de poda, de adubação, controle de pragas e doenças, manejo e controle do mato, as técnicas da colheita. Eu posso implantar uma composteira, ou então minhocário, os dois, né? Elaborar um projeto de irrigação que atenda ao seu cultivo, né, da forma mais econômica possível, né, que você aproveite bem a água. E geralmente isso é feito pelo agrônomo, né, que entende bem dessa parte aí. E o plantio e a colheita, né, a gente vai adquirir mudas e sementes identificadas botanicamente, de boa procedência, e é importante fazer parceria com instituições agrícolas, ou com farmácias vivas já estruturadas, né, com outros de referência, porque aí, às vezes, você consegue já o compartilhamento dessas mudas e sementes. E, muito importante, fazer o calendário de plantio e colheita. Por quê? Imagina se você tem que colher todas as plantas de uma vez só. Você vai tumultuar, você não vai conseguir secar todas juntas, porque você tem que secar uma espécie de cada vez, tá? Verificar o melhor horário para a colheita,
usar as ferramentas adequadas, e assim que colhidas, essas plantas devem ser encaminhadas imediatamente para a secagem, para você garantir uma boa qualidade, tá certo? Então, beneficiamento é isso aí, pessoal. Ela vai desde colher a planta, inicia então o beneficiamento. Na seleção ou pré-limpeza, que eu já disse anteriormente, reduzir os tamanhos e a secagem. A secagem ela pode ser feita em estufas, né, elétricas, solar, ou pode ser uma secagem natural. Essa aí que a gente vê na foto abaixo é uma estufa elétrica com circulação de ar. A vantagem da estufa é que você tem uma secagem mais rápida, independente do clima. Então, se estiver chovendo, com sol, se estiver com ar seco ou não, você vai conseguir controlar esse tempo de secagem e vai ter um bom produto final. Mas a secagem natural ela é bem eficiente, porém, se está o tempo chuvoso, muito úmido, isso já vai interferir e você pode ter um pouco de perda na qualidade do produto, tá certo? A secagem natural é feita com tipo estantes com bandejas em um ambiente fechado, com uma troca de ar, a gente põe uma janelinha com tela e coloca lá dentro desse ambiente o desumidificador, só que ela demora mais tempo para acontecer. E como que eu sei se a planta secou, se ela está seca completamente? Eu elejo uma bandeja controle, que eu peso ela no início e vou pesando ela 3 vezes por dia e anotando esses pesos. Quando eu tiver 3 pesos constantes, significa que minha secagem chegou ao fim, tá certo? Que eu não vou conseguir retirar mais água dali. E geralmente aí eu tenho a faixa de umidade que a farmacopeia exige para a droga vegetal, que varia de 12% a 14%. Nas monografias das espécies vegetais, na farmacopeia, geralmente tem esse teor de umidade, mas se não tiver, você considera aí essa faixa de 12% a 14%, tá certo? Como eu disse, se eu vou fazer a extração, eu vou partir para a etapa da moagem. E para isso a gente usa um moinho de facas, né, que é esse equipamento aí. Eu vou obter o pó, né, na granulação certa, ele tem peneiras já, mas depois a gente pode confirmar isso usando tamiz. Tamiz é uma peneira farmacêutica e ele tem as malhas já padronizadas, a gente usa geralmente a malha 12, se não me engano. E por quê? É importante você ter todas as partículas do pó do mesmo tamanho para você fazer um bom processo de extração, ter uma tintura de boa qualidade, tá certo? Esse é o processo de extração. Ele consta lá na farmacopeia brasileira, nos métodos gerais, tá? Então, lá tem o processo por maceração e o processo por percolação. A maceração ela consiste em você colocar a droga vegetal, que é a planta seca, né, e reduzida de tamanho ou pulverizada, em contato com o líquido extrator. Esse líquido pode ser uma mistura hidroalcoólica, geralmente no teor alcoólico de 70%, tá certo? A gente usa o álcool de cereais e água destilada ou água purificada por osmose reversa, e vai colocar essa droga vegetal em contato com esse líquido extrator e vai ficar no escuro, fechado, e a gente faz uma agitação diária. E esse tempo de extração ele varia de 3 a 7 dias até 10. Mas não pense que quanto mais tempo, melhor. Porque se ficar muito tempo ali extraindo em contato, começa a extrair coisas que você não quer. Tá? Por exemplo, muita clorofila, ou muito tanino, muita substância orgânica que, por fim, vai dar muito precipitado na sua tintura. Então, é bom você fazer testes para você verificar qual o melhor tempo de extração. Esse teste, né, é feito através do doseamento da sua tintura e doseando o principal ativo que você quer. Se você quer flavonoide, qual o tempo que você obtém o teor de flavonoide bom e que pode interromper o processo. Porque chega um ponto que passou daquilo, você não vai aumentar o seu teor de flavonoide. Você vai adquirir outras substâncias que não é interessante na sua tintura. Então, é tudo ensaio, né, que você vai fazendo, doseamento, para chegar no tempo certo.
e depois esse tempo você vai filtrar, né? Vai completar o volume final que você se propôs na sua formulação a preparar, e aí você já obteve a sua tintura. Pode-se fazer o extrato glicólico também, só que aí nesse caso vai mudar o seu líquido extrator, que vai ser propileno glicol e água ou glicerina e água, tá certo? Essa peneirinha que a gente está vendo à direita acima é o tamiz que eu disse. São conjuntos de peneira, tá vendo? Ele vai passando pó fininho ali e vai ficando as partes maiores. É bem interessante ter esse conjunto para quando você vai fazer a extração. Esse equipamento embaixo e à direita é o percolador. Na verdade, ele é só um recipiente, tá? Ele não é elétrico, ele só contém, é um recipiente de formato de funil, que tem uma torneira ali embaixo, onde você vai controlar o gotejamento. Aí você vai fazer camadas, conforme consta lá na farmacopeia, de algodão, de areia, papel de filtro, a sua droga vegetal, e depois, por fim, coloca o seu líquido extrator, deixa contato por um tempo, e depois abre a torneirinha para fazer o gotejamento. Aí você vai obter a tintura, que vai completar o volume no final também, igual na maceração. Isso aqui é uma outra forma extrativa, que é o óleo essencial. O óleo essencial ele pode ser extraído tanto da planta fresca quanto da planta desidratada. É o processo por arrasto de vapor, onde você aquece a água e o vapor passa por essa droga vegetal, arrastando o óleo essencial. E nessa figura ao meio, você vai observar que tem duas camadas, né? Uma camada maior, que é a camada aquosa, né? Que a gente chama de hidrolato, e essa faixa superficial lá em cima é o óleo essencial. Então, você vai escoar o seu hidrolato e parar o escoamento justamente na hora que chegar a hora dessa faixa do óleo essencial e vai recolhê-lo em outro recipiente. É lógico que tem processos de purificação para você retirar a água residual, mas basicamente é assim que a gente... É uma das formas, né? Essa é uma das formas de você obter os óleos essenciais, que é uma matéria-prima vegetal, um derivado vegetal, muito utilizado de várias formas hoje, tanto na aromaterapia quanto na fitoterapia, tá certo? Depois de obtido o meu derivado vegetal, eu vou então manipular o fitoterápico. Então, aqui são as técnicas de preparo na figura acima à esquerda, eu estou preparando um creme, né, de calêndula. Então, eu incorporei na base de creme, na base galênica, o meu extrato glicólico de calêndula. Na foto superior à direita, eu estou ali preparando uma base de xarope, né, que é feita com água e sacarose, que é o açúcar farmacêutico, digamos assim. É o açúcar mesmo, cristal, só que mais purificado, ele não tem resíduos, é bem mais purificado mesmo para uso farmacêutico. Então, eu preparei a minha base de xarope e depois vou incorporar ali uma tintura que eu queira, por exemplo, a tintura de guava. Na foto abaixo, à esquerda, eu vou ter o invase, né, do meu creme de calêndula em bisnagas. Embaixo à esquerda, eu vou ter a rotulação ali de um spray de trançagem com romã. E à direita embaixo, eu estou rotulando o meu creme de calêndula que eu preparei lá em cima. Então, isso aí é um processo de manipulação do fitoterápico. Então, manipulação é a preparação de formas farmacêuticas usando insumos ativos vegetais, ou seja, tinturas, extratos, né? Ou até mesmo óleo essencial. Eu vou incorporar esses insumos ativos na minha base galênica. E aí eu vou produzir creme, essas bases podem ser cremes, loção, gel, xarope, solução oral, shampoo, spray oral, cápsulas ou tinturas fitoterápicas. No caso de cápsula, gente, pode ser preparada a cápsula contendo o pó da droga vegetal, ou seja, aquele pó que a gente pegou para fazer a extração, posso colocar em cápsula. Mas o ideal, e onde eu tenho o melhor efeito terapêutico, é quando eu faço a extração e produzo o meu extrato seco. Ou seja, após a produção ali da tintura
eu vou evaporar todo aquele solvente. Isso é a forma mais grosseira, tá? De explicar isso, porque tem equipamentos, tem etapas para fazer isso. Mas eu vou evaporar todo o solvente, vai me restar um extrato seco. Assim como essa foto da direita aí, dentro do grau, eu tenho um extrato seco. E aí eu vou colocar esse extrato dentro da cápsula, misturado com insumos inertes, né? Porque às vezes a quantidade de extrato seco a ser usado é muito pequena, porque ele é muito concentrado. Então, eu preciso de diluir esse extrato para eu chegar na dose de uma cápsula, né? A dose terapêutica. Então, eu vou adicionar insumos inertes, né? E vou colocar tudo na cápsula e já vou ter uma dose individual, tá certo? Essa é a forma melhor, né? Tem um resultado terapêutico eficiente quando eu uso cápsula. Então, é muito interessante quando você chega numa farmácia e fala, eu quero uma cápsula de... como chama aquela plantinha? Esqueci o nome aqui, mas digamos ginkgo biloba. Aí você tem lá ginkgo biloba que custa R$10, 30 cápsulas, e tem ginkgo biloba que custa R$60, 30 cápsulas. Você fala, nossa, mas que diferença, por que isso? É porque uma foi feita com pó da planta e a outra foi feita com extrato seco. E você pode ter certeza que a cápsula contendo extrato seco, ela vai ter um resultado terapêutico muito mais eficiente, tá certo? E, por fim, a dispensação. A dispensação, ela tanto pode ser feita na própria farmácia viva, quanto pode ser feita nas unidades de saúde. Então, o paciente consulta no posto de saúde, recebe a receita, ele deixa essa receita na farmácia do próprio posto onde ele foi atendido. Essa receita vai para a farmácia viva, o medicamento é preparado e separado um pacotinho, assim, né, selado direitinho, a receita, carimba que ela foi atendida e coloca o medicamento e volta para a unidade de saúde. Então, ele volta dali a 2 dias, né, depois de ter deixado a receita, e recebe o seu medicamento, tá? Agora, tem municípios que preferem centralizar essa dispensação na própria farmácia viva. Isso fica a cargo da Secretaria de Saúde, do fluxo que ela achar mais conveniente. Controle de qualidade, pessoal, é uma fase muito importante, é uma etapa muito importante, e ela permeia todas aquelas outras etapas. O controle de qualidade tem que estar presente no campo, no cultivo, certo? Tem que estar presente no beneficiamento, na compra de insumos farmacêuticos. Por quê? Para eu preparar minha base de creme, eu tenho que comprar insumos farmacêuticos. A base de xarope é a mesma coisa. Eu preciso comprar embalagens para envasar esses fitoterápicos. E tudo isso que chega na farmácia viva tem que ser avaliado pelo controle de qualidade, para eu ver se atende, se corresponde ao que o laudo do fabricante fala e ao que eu analiso mesmo, né? Porque papel aceita tudo, né? Então, a gente tem que desconfiar, tem que avaliar, isso para a garantia da qualidade dentro da farmácia viva. Algumas análises são complicadas de se fazer dentro da farmácia viva, porque exige uma tecnologia alta. Então, quando você vai fazer doseamento de substância ativa, por exemplo, eu aconselho contratar essas análises ou fazer parceria com a universidade, porque você precisa de cromatografia líquida de alta eficiência ou de cromatografia gasosa. A espectrofotometria de massa, ela pode ser feita, sim, numa farmácia viva, mas exige esse equipamento da foto, exige um técnico, né, capacitado, exige uma metodologia desenvolvida. Nesse caso aí, nós desenvolvemos, né, na época que eu trabalhava na farmácia viva, a gente fez um trabalho de análise, de validação de metodologia para fazer análise de alguns componentes, né? Então, aí na foto a gente tem esse momento da análise por espectrofotometria, o preparo de solução, tem também a cromatografia de camada delgada, que é uma técnica bem mais simples, mas ela não é quantitativa, ela não dose quantidade, ela só fala se a substância está presente ou não, mas não fala quanto dessa substância está presente. E à direita embaixo a gente tem uma lâmpada ultravioleta, onde a gente faz, né, numa câmarazinha apropriada,
a gente faz a leitura para poder fazer a marcação das manchas e depois avaliar qual substância ali presente de acordo com essa marca, tá certo? Agora, é muito possível fazer o controle de qualidade na farmácia viva, mas o controle de qualidade físico-químico, ou seja, aquele que eu vou ver as características organolépticas, densidade, pH, o peso médio, os aspectos visuais, os dados do rótulo, né? A funcionalidade de embalagens, né? O volume que a embalagem cabe. Tudo isso eu consigo fazer, porque são técnicas muito simples, exige equipamento simples, né? Às vezes nem exige equipamento, é mesmo só a análise do técnico. Outro que a gente precisa de fazer o contrato são as análises microbiológicas. Então, a gente compra esse serviço, a empresa vai lá e colhe amostras dos produtos, das matérias-primas, analisa o ambiente, as bancadas, a água. Aconselho também fazer o contrato dessas análises. Quais são os produtos, né, da farmácia viva? Então, podem ser produtos, sachês de droga vegetal, ou seja, a planta seca, né, que eu coloco em pacotinhos para fazer a dispensação para o paciente preparar a infusão, a decocção em sua residência. Assim como a gente vê a venda, né, em farmácia de manipulação, às vezes até em supermercado, loja de produto natural. Tem lá aqueles pacotinhos com a planta seca. Agora eu quero dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês olharem esse pacotinho, e digamos que tem trançagem dentro desse pacotinho, e a planta estiver marrom, bege, de outra coloração que não verde, não compre essa droga vegetal, porque ali você não vai ter quase nada de princípio ativo. A boa secagem, ela mantém as características organolépticas, ou seja, ela vai manter a cor, vai manter o aroma, né, o cheiro da planta e vai manter o sabor. Então, o hortelã seco, ele vai ter que ter aquele cheirinho da menta, ele vai ter que ter o sabor da menta e ele vai ter que ter a coloração verde. Pode mudar o tom de verde, tá? Ficar um verde um pouco mais escuro, não tem problema, mas tem que ser verde, não marrom. Igual essa calêndula aí desidratada, ela tá amarelinha, igual a planta fresca, né, que a gente viu lá no início, onde eu falei sobre a limpeza, seleção, né, pré-limpeza, seleção lá no beneficiamento. Ela continua amarela, então, ótimo, manteve suas características químicas, né, então ela vai ter efeito terapêutico, tá? Outro produto aqui à direita, em cima, a gente tem a farinha de maracujá. O maracujá é muito interessante, que é uma planta que a gente consegue aproveitar tudo dela. A folha, pessoal, é a folha do maracujá é que tem ação calmante, ação ansiolítica. Não é o fruto, tá? Não é a polpa, não é a casca, é a folha. Então, a pessoa que toma um suco de maracujá e fala que fica morrendo de sono, esse efeito é mais psicológico mesmo do que efeito terapêutico devido a substância. A polpa da fruta ela é rica em minerais, vitaminas, sais minerais, vitaminas. É um ótimo alimento, tá? As sementes, a gente pode extrair da semente o óleo. E esse óleo é muito rico em flavonoides, ele é muito bom para uso cosmético, né? Essas empresas grandes de cosmético aí utilizam muito esse óleo de maracujá. Ele é feito através da pressagem, extraído através da pressagem a frio dessas sementes. Né? A casca do fruto a gente utiliza para produzir uma farinha, que tem uma ação muito interessante para reduzir os picos glicêmicos, né, do paciente diabético, e fora isso é muito rico em fibras, então melhora a função intestinal. Como tudo, gente, essa farinha também tem a dose correta de ser usada, né? Que geralmente é uma, no máximo 2 colheres ao dia, né? Pode ser junto às refeições, né? Ou pode-se fazer uma vitamina e colocar, tá certo? Mas é bem interessante o uso dessa farinha. A folha, como eu já disse, a gente faz a tintura e vai produzir um fitoterápico, né? Que é tintura de maracujá, que tem uma ação ansiolítica, né, uma ação hipnótica, sedativa, melhora o sono.
e também antiespasmódica. Ela, às vezes, é associada ao guaco para tratar a tosse seca e improdutiva, aquela tosse que não sai secreção, né? Porque ela é antiespasmódica, ela diminui o espasmo da musculatura aqui brônquica, né? Dos brônquios. Os medicamentos fitoterápicos, que são cremes, que são xaropes, shampoo, supositório, gel, loção, né? Spray oral, tudo isso é produto da farmácia Viva. E as farinhas, como eu já disse. Além do maracujá, a gente pode usar farinha de berinjela, que ajuda a reduzir os triglicérides e colesterol, né? E tem outras várias farinhas muito utilizadas, né? E que é um recurso terapêutico para os nutricionistas, tá certo? E como fazer para montar uma farmácia Viva em seu município? Primeiro, conquistar o gestor, que é o secretário de saúde, né? A gente tem que sensibilizar esse secretário de saúde para que ele queira fazer isso, para que ele queira assumir. E existem incentivos do Ministério da Saúde, tá? Geralmente, todo ano, no segundo semestre, sai um edital do Ministério para a estruturação de farmácias vivas. Então, aí os municípios podem elaborar projetos para submeter esse edital. E são selecionados os melhores projetos e vem um recurso, né? O recurso ele vem do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde, ou estadual, depende de qual secretaria que submeteu. Mas ele é um recurso que pode ser usado somente para executar aquele projeto que foi aprovado. Ele não pode ser desviado para outro fim. Nós temos que fazer prestação de contas desse recurso. A gente tem que mostrar que a gente realizou tudo aquilo que foi proposto no projeto, tá certo? Ao fim do prazo estipulado lá pelo edital, né, a gente tem que ter concluído a execução do projeto e prestar a conta para o Ministério. Isso ajuda muito, mas só que esse recurso ele só vem uma vez. Terminou o recurso, fica por conta da Secretaria de Saúde manter esse projeto. Ele pode, num próximo edital, entrar com um novo projeto para ampliação do serviço, tá? Mas as despesas, como os funcionários que trabalham, o aluguel do imóvel, ou a construção do imóvel, né? Energia, conta de energia elétrica, de telefone, internet, tudo isso fica a cargo do município. E mesmo depois, a compra dos insumos, né, necessários, como os insumos farmacêuticos, embalagens, né, a prestação de serviço de calibração de balança ou de outros instrumentos, do controle fitoquímico ou controle microbiológico, fica tudo a cargo da Secretaria de Saúde. Então, por isso, muitas vezes, os secretários de saúde ficam muito receosos de entrar com o projeto, porque depois eles ficam com medo de não dar conta de arcar com a manutenção da unidade, tá? O que a gente precisa urgente é que venham recursos constantes, né, do Ministério da Saúde para manter as farmácias vivas também, né? Mas sobre esses editais, de 2012 a 2021, já foram 12 editais, sendo que agora acabou de encerrar o 13º edital, que foi de 2012, que foi de 2022. Nesses de 2012 a 2021, foram beneficiadas 130 secretarias municipais de saúde e 11 secretarias estaduais de saúde, disponibilizados 55.830.000 reais para estruturação dessas farmácias vivas. E aí agora chega o nosso ponto, né? O projeto de lei 399 de 2015, ele sugere, né, que as farmácias vivas introduzam, né, no rol de suas plantas a cannabis medicinal. Mas para isso é necessário toda uma tecnologia de segurança, né, que é necessário ter devido a essa planta ser uma planta, né, de abuso, né, de uso de uma forma diferente, né, da forma social e não somente da forma medicinal. Então, o projeto de lei, ele propõe, né, permite o cultivo de sementes ou mudas certificadas e plantas com até 1% de THC para fins medicinais ou industriais. Ele propõe ampliar o acesso ao tratamento com cannabis,
medicinal através das farmácias vivas do SUS. Esse projeto de lei, ele tramita já assim, há mais de 5 anos, já chegaram a 6 anos. Ele foi aprovado na Câmara Federal em junho de 2021. Porém, houve interposição de recurso por deputados, né? Ele vai ter que ser votado novamente na Câmara para depois seguir ao Senado. Né? Então, o que propõe esse projeto de lei 399? O cultivo, né, do cânhamo, né, da espécie que tem mais fibras, né, para a indústria têxtil, de construção, de cosméticos e outros. O projeto ele não contempla o autocultivo ou o uso recreativo, nem o uso religioso e ritualístico. Quem pode cultivar diante desse projeto seria a pessoa jurídica, o governo e as associações de pacientes. Então, o paciente não poderia cultivar, né, somente através daquele recurso, né, do habeas corpus, que ele tem que se entrar na justiça e leva todo aquele tempo e para ver se consegue realmente. Quem poderia fornecer, então, o fitoterápico produzido a partir da cannabis sativa? Seria a farmácia de manipulação, o Sistema Único de Saúde, a associação de pacientes ou empresas farmacêuticas. Qual a finalidade do cultivo, né, da cannabis medicinal segundo esse projeto de lei? Os produtos da RDC 327 de 2019 e produtos veterinários. Então, essa seria a finalidade do cultivo da espécie. Então, sobre a planta cannabis sativa medicinal, a gente tem que as psicoativas são aquelas que têm um teor maior que 1% de tetrahidrocannabidiol. Não psicoativas seria menor ou igual a 1% de THC. Para o uso veterinário, essa espécie ela tem que ter um teor menor que 0,3% de THC. E para uso humano, maior que 0,3% de THC, já seria também considerado, né, psicoativo, tá certo? O substitutivo ao PL 399 de 2015 e as farmácias vivas. Então, nesse substitutivo, coloca-se para a farmácia viva cultivar, processar, armazenar e transportar, né, o fitoterápico ou derivado vegetal proveniente dessa planta medicinal. Mas aí a gente tem sérios problemas, né? Como eu disse, em relação à segurança, né, do local onde tem o cultivo, ou mesmo do local onde vai fazer essa extração, onde vai armazenar esse produto, esse derivado vegetal, ao transporte. E isso nem sempre o gestor está disposto, né? Quando ele lê esse projeto de lei, vê as exigências e fala que tem que ter uma casa de vegetação para que se cultive essa planta, onde tem que ter segurança com vídeo de monitoramento, alarme, cerca elétrica, né? Vigilância 24 horas por dia. Aí ele pensa, eu não quero esse pepino para a minha Secretaria de Saúde. Então, muito tem ainda que se pensar sobre esse projeto de lei, né? Como viabilizar isso no SUS? Realmente é viável a introdução da cannabis medicinal dessa forma nas farmácias vivas, né? A Associação Brasileira de Farmácias Vivas, da qual eu faço parte, tem pensado muito a esse respeito, né? A gente tem visto algumas saídas, como, por exemplo, ter hortos regionais, onde se faça esse cultivo, né? E não esse cultivo disseminado em várias farmácias vivas do Brasil, né? Nesse horto que tivesse o apoio da Secretaria de Segurança Pública para fazer esse monitoramento, né, do cultivo, e depois que a extração, né, o processamento dessa planta fosse feita em laboratórios oficiais, e que depois, sim, o insumo ativo vegetal, que seria o extrato já pronto, fosse para a farmácia viva, para ali se preparar o fitoterápico, ou seja, a diluição conforme a receita, a prescrição, né?
ou a forma farmacêutica, creme, pomada, como for a solicitação do profissional de saúde. Eu acho que assim seria mais viável, né? E a gente conseguiria colocar em prática realmente e ampliar o acesso, né, dos pacientes do SUS, dos usuários do SUS, a cannabis medicinal, com segurança e com qualidade, tá certo? Então, é esse o meu recado para vocês, né? Eu torço para que cannabis medicinal chegue o quanto antes no SUS, porque muitos pacientes precisam dela. Nós temos certeza que vai trazer qualidade de vida, não só para os pacientes, mas para seus familiares também, né? Então, vamos juntos, né, pensar sobre isso e tornar viável, né, que o acesso, né, dos pacientes do SUS aconteça o quanto antes. Tá certo? Um grande abraço. Estou à disposição através dos meus contatos, né, e-mail e Instagram. Muito obrigada e até a próxima.